É Isabel Mega. Vamos aqui na swingueira da notícia. Traga-nos, por favor, o balanço do governo para esse encontro, porque uma coisa é o que planeja, outra coisa é o que é e a sensação depois. Eu não sei se foi de muita euforia. Luiz Inácio Lula da Silva parecia até que tranquilo ali, né, conversando com a imprensa e tudo mais. Mas como é que está internamente, de acordo com o que você apurou e está ouvindo aí em Brasília? Oi, Elisa, bom dia para você, para o Theo, bom dia para quem está com a gente nesta sexta-feira. Talvez isso justifique nosso bom humor aqui também nesse início de live, né, Elisa? Sexta-feira chegou. E é uma sexta-feira de day after, de uma reunião muito importante que o governo considera que foi muito bem sucedida. Ontem, quando esse encontro, que no total durou cerca de 3 horas, terminou, uma fonte da diplomacia brasileira me mandou assim: sucesso, tudo correu muito bem. Com um certo relato de alívio também, porque por mais que eles tinham essa expectativa positiva, é claro que o elemento imprevisibilidade traz uma certa apreensão quando se trata de Donald Trump, mas tudo ocorreu conforme, aliás, as expectativas não foram geradas a esse ponto, foi maior do que as expectativas que foram geradas. A princípio, e por quê? São alguns detalhes que parecem irrelevantes, mas que importam. Aqueles pedidos feitos pelo Brasil para que os repórteres não estivessem junto com os dois presidentes foram atendidos. Então, isso deu uma privacidade para que a conversa pudesse acontecer com os dois presidentes e suas respectivas equipes, mas do início ao fim, sem ter interferência de repórteres perguntando sobre outros tipos de assunto que não eram relevantes para o Brasil, mas é aquela coisa, né? Você é jornalista, você está de frente para o presidente do seu país, então no caso da imprensa americana, eles vão perguntar sobre tudo e mais um pouco para o presidente Donald Trump. Poderia ignorar um pouco a presença do presidente Lula. Isso é de praxe, acontece com a gente aqui no Palácio do Planalto também. Então parece um detalhe, mas isso importa porque houve um respeito, uma cordialidade desde o início com a delegação brasileira durante essa reunião. Essa foi uma reunião de trabalho, foi uma visita de trabalho, não foi uma visita de Estado. E ainda assim, ganhou mais tempo do que era previsto inicialmente. Isso foi bastante celebrado, porque eles puderam conversar de diversos assuntos e num tom que foi tido como um tom bastante amistoso. Assim como a conversa da semana passada, que ajudou a pavimentar esse encontro presencial de ontem. A sensação que as fontes do governo brasileiro, e eu vi 3 fontes para fazer essas apurações, é de que houve uma missão cumprida. Quando a gente questiona, mas o Brasil saiu sem nenhum acordo formalizado, isso não pesa um pouco, sem ter um saldo a entregar, algo concreto, material a entregar dessa reunião? O que eles afirmam é que já não estava previsto, e aí é a mesma percepção de todas as fontes, para essa reunião, que era uma reunião para você pavimentar caminho. A expressão foi curiosa que foi utilizada. O mapa do caminho foi desenhado. Então, a equipe de Donald Trump vai refletir sobre isso, a equipe do presidente Lula vai refletir sobre isso, novas reuniões vão ser marcadas com os níveis hierárquicos abaixo dos níveis presidenciais para você tentar desenhar isso. Não vamos esquecer que a gente está vindo de um contexto de aplicação da lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, inclusive do governo Lula, que a gente está vindo de um contexto de tarifaço. Então, isso tudo ainda está pairando, querendo ou não, no ar. E o Brasil tem muita expectativa, por exemplo, em relação à famosa 301, a seção 301 daquela investigação comercial que foi aberta contra nós aqui. Aí entra 25 de março, entra o PIX, entra tudo. Então, uma das expectativas que se tem ao final deste mapa que foi desenhado é que você, na linha de chegada, possa ter uma reversão de um cenário de eventuais punições, por exemplo, para o Brasil, que a coisa ande conforme o diálogo que foi pautado por essa reunião. Então, o caminho do diálogo está sendo visto como bastante aberto e próspero no momento. Outro ponto que chamou muita atenção de quem estava acompanhando de perto, com o olhar do governo, do Palácio do Itamaraty, sobre tudo que estava acontecendo. Eles até brincaram, Trump nunca soltou uma publicação nas redes sociais tão
natural, uma publicação tão normal, eles querem dizer. Eu ia falar tweet, mas foi na Truth Social, a rede que ele utilizou para se referir a esse encontro assim que acabou. Então ele fez uma publicação assim, que ele falou, olha, a reunião foi muito boa, chamou o presidente Lula de dinâmico, então um tom muito normal. Isso, para os padrões Donald Trump, é algo a ser celebrado, porque a gente está acostumado com aquele Trump meio areia movediça, que sai atirando, que sai falando o que pensa, sem muitas papas na língua, mas tudo com cálculos políticos muito contundentes por trás. E o tom que os americanos adotaram para se referir a essa reunião, antes do Donald Trump falar com a imprensa lá nos Estados Unidos, foi um tom considerado muito dentro do normal pelo Brasil. Então, os caminhos estão abertos, novas reuniões vão ser marcadas, há uma expectativa do Palácio do Itamaraty de que essas reuniões já possam começar a ser agendadas a partir de hoje e, politicamente, a gente tem uma visão do governo também de que a reunião ajuda o presidente Lula, inclusive a nível eleitoral. Então, olhando para o reflexo dessa relação com Donald Trump, para o nosso cenário doméstico, que é algo que importa em 99% da cabeça do governo, é uma visão de que é um trunfo eleitoral Lula ter neste momento essa proximidade, esse alcance e ser bem tratado por Donald Trump, com cordialidade, depois de um Trump que, com outros líderes, e aí a gente tem que citar novamente Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, a gente tem que citar o Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, o tratamento foi diferente. Então, o tom é bastante elogioso, a mesa de negociação está aberta para você conseguir atender os interesses do Brasil e os interesses dos americanos. Sobre terras raras, só para concluir, Elisa, a gente tem uma expectativa de tudo em aberto, né? Lula conseguiu o projeto aprovado na Câmara dos Deputados para entregar isso como uma espécie de responsabilidade do Brasil sobre esse assunto, mas também não prometeu exclusividade de nada aos americanos. Então, um cenário em aberto, querendo ou não, é um trunfo para Trump também, porque no cenário internacional ele consegue mostrar para a China, por exemplo, que ele está de olho na diversificação das relações com outros países que também podem ajudar nesse quesito das terras raras.